A Vida Cristã Normal, por Watchman. Capítulo 8. O Espírito Santo. Tendo falado do eterno propósito de Deus como motivo e explicação de tudo o que Ele fez a nosso respeito, e antes de voltarmos ao estudo das fases da vida cristã apresentadas em Romanos, devemos considerar algo que forma a base e o poder vitalizante da nossa vida cristã eficaz no serviço, a presença e o ministério pessoal do Espírito Santo de Deus. Aqui também tomaremos como ponto de partida um versículo de cada uma das nossas sessões de Romanos. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Isto encontramos em Romanos capítulo 5, versículo 5, e em Romanos capítulo 8, versículo 9, que encontramos: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Deus não concede arbitrariamente os seus dons. São dados livremente a todos, mas em base definida. Realmente, Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, como encontramos em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Mas para que aquelas bênçãos que nos pertencem em Cristo se tornem nossas em experiências, temos que saber a base e princípio delas. Ao considerar o dom do Espírito, servir-nos-á de auxílio pensar nele em dois aspectos, como o Espírito derramado e o Espírito que habita interiormente. E o nosso propósito agora é compreender em que base este duplo dom do Espírito Santo se torna nosso. Não duvido de ser correto distinguir entre as manifestações exteriores e interiores da sua operação e de que um exame da matéria nos levará à conclusão de ser mais preciosa a atividade interior do Espírito Santo. Isto não significa que sua atividade exterior não seja também preciosa, pois Deus somente dá boas dádivas aos seus filhos. Infelizmente, pouca importância damos aos nossos privilégios por serem tão abundantes. Os santos do Antigo Testamento, que não foram tão favorecidos como nós, podiam apreciar melhor do que nós a preciosidade deste dom do Espírito derramado. Em seus dias, era um dom concedido apenas a uns poucos escolhidos, principalmente sacerdotes, juízes e profetas, enquanto que hoje é a porção de cada filho de Deus. Nós que somos pessoas sem valor especial, podemos ter repousando sobre nós o mesmo Espírito que esteve sobre Moisés, o amigo de Deus, sobre Davi, o rei amado, e sobre Elias, o profeta poderoso. Recebendo o dom do Espírito Santo derramado, juntamo-nos às fileiras dos servos escolhidos de Deus da dispensação do Antigo Testamento. Uma vez percebido o valor deste dom de Deus e o quanto dele precisamos, perguntaremos imediatamente: como posso eu receber o Espírito Santo para me equipar com dons espirituais, dando-me poder para o serviço? Em que condições o Espírito Santo é dado? Consideremos agora, então, acerca do Espírito derramado. Examinemos primeiramente Atos capítulo 2, versículo 32 ao 36. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo.
No versículo 33, Pedro declara que o Senhor Jesus foi exaltado à destra de Deus. Qual foi o resultado? Ele recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo. E o que se seguiu? O Pentecostes. O resultado da sua exaltação foi isto que vedes e ouvis. Em que condições, pois, o Espírito Santo foi primeiro sobre o seu povo? Foi quando da sua exaltação ao céu. Esta passagem deixa absolutamente claro que o Espírito foi derramado porque o Senhor Jesus foi exaltado. O derramamento do Espírito não tem relação com os méritos que você ou eu talvez tenhamos, e sim unicamente com os do Senhor Jesus. A questão do que nós somos não entra aqui em consideração, mas unicamente aquilo que Ele é. Ele foi glorificado, portanto o Espírito é derramado. Porque o Senhor Jesus morreu na cruz, eu recebi o perdão dos meus pecados. Porque o Senhor Jesus foi exaltado à mão direita do Pai, eu recebi o Espírito derramado. Tudo é por causa dele, nada é por minha causa. A remissão dos pecados não se baseia no mérito humano, e sim na crucificação do Senhor. A regeneração se fundamenta na ressurreição do Senhor, e o revestimento do Espírito Santo depende da exaltação do Senhor. O Espírito Santo não foi derramado sobre você ou sobre mim para provar quão grandes nós somos, mas para provar a grandeza do Filho de Deus. No versículo 36, a palavra pois, como de costume, se relaciona a uma declaração feita antes. Neste caso, refere-se ao versículo 33, em que Pedro se refere ao derramamento do Espírito sobre os discípulos. Isto que vedes e ouvis, passando a dizer, então, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Noutras palavras, Pedro diz aos seus ouvintes: este derramamento do Espírito que vocês estão vendo e ouvindo com seus próprios olhos e ouvidos, comprova que Jesus Cristo, crucificado por vocês, é agora tanto Senhor como Cristo. O Espírito Santo foi derramado na terra para comprovar o que já acontecera no céu, a exaltação de Jesus de Nazaré à destra de Deus. O propósito de Pentecostes é provar a soberania de Jesus Cristo. Havia um jovem chamado José, que era muito querido do seu pai. Certo dia o pai recebeu a notícia da morte do filho, e durante anos Jacó lamentou a perda de José. Mas José não estava na sepultura, estava num lugar de glória e de poder. Depois de Jacó ter lamentado a morte de seu filho durante anos, foi-lhe subitamente revelado que José estava vivo e que se encontrava no Egito, ocupando posição de destaque. A princípio, Jacó não podia acreditar. Era demasiadamente bom para ser verdade. Mas finalmente se deixou persuadir da veracidade da história da exaltação de José. Como chegou ele a tal convicção? Saiu de casa e viu os carros que José enviou do Egito ao seu encontro. Os carros tipificam o Espírito Santo enviado, tanto para ser a prova de que o Filho de Deus está na glória, como para nos levar para lá. Como sabemos que Jesus de Nazaré, que foi crucificado por homens ímpios há quase 2000 anos, está agora à destra do Pai na glória? Como podemos saber com certeza que Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis? Podemos sabê-lo sem qualquer dúvida, porque Ele derramou sobre nós o seu Espírito. Aleluia! O Senhor Jesus, Jesus é Cristo.
Jesus de Nazaré é não só Senhor, como também Cristo. A exaltação do Senhor Jesus é a condição prévia do derramamento do Espírito Santo. É então possível que o Senhor tenha sido glorificado sem que nós também recebêssemos o Espírito? Em que base recebemos o perdão dos pecados? Foi porque oramos fervorosamente? Ou porque lemos a Bíblia de capa a capa? Ou pela nossa frequência regular na igreja? Foi por causa de qualquer dos nossos méritos? Não, 1000 vezes não. Em quais condições, então, foram perdoados os nossos pecados? Hebreus, capítulo 9, versículo 22, diz: sem derramamento de sangue não há remissão. A única condição prévia do perdão é o derramamento de sangue. E desde que o sangue precioso foi derramado, os nossos pecados foram perdoados. Ora, o princípio segundo o qual recebemos o revestimento do Espírito Santo é exatamente o mesmo. O Senhor foi crucificado e, portanto, os nossos pecados foram perdoados. O Senhor foi glorificado e, portanto, o Espírito foi derramado sobre nós. É possível que o Filho de Deus tenha derramado do seu sangue sem que os seus pecados, querido Filho de Deus, tenham sido perdoados? Nunca. É possível, então, que o Senhor Jesus tenha sido glorificado sem que você tenha recebido o Espírito? Nunca. Voltemos à questão da justificação. Como fomos justificados? Não por ter feito alguma coisa, mas por aceitar que o Senhor já fez tudo. De igual modo, o revestimento do Espírito Santo entra na nossa experiência, não em virtude de fazermos alguma coisa por nós mesmos, mas como resultado de pormos a nossa fé no que o Senhor já fez. Se nos faltar experiência, devemos pedir a Deus uma revelação do fato eterno, do batismo no Espírito Santo, como um dom do Senhor exaltado à sua igreja. Desde que percebamos isto, cessará o esforço e a oração dará lugar ao louvor. Foi uma revelação daquilo que o Senhor fez pelo mundo que pôs fim aos nossos esforços no sentido de nos assegurarmos do perdão dos pecados. E é uma revelação do que o Senhor fez pela sua igreja que porá termo aos nossos esforços no sentido de alcançarmos o batismo no Espírito Santo. Concorremos com nossas próprias obras, porque não vimos a obra de Cristo. Uma vez que a vejamos, porém, a fé brotará nos nossos corações, e na medida em que cremos, a experiência se segue. Há algum tempo, um jovem que era crente havia apenas 5 semanas e que antigamente se opunha violentamente ao Evangelho, assistiu a uma série de reuniões em que preguei em Xangai. No fim de uma destas reuniões em que falei nos moldes acima, foi para casa e começou a orar com fervor. Senhor, eu quero o poder do Espírito Santo, visto que tu fostes glorificados. Não queres agora derramar o teu Espírito sobre mim? Depois corrigiu-se a si mesmo e disse: ó não, Senhor, isto está tudo errado. E começou a orar de novo. Senhor Jesus, nós temos uma vida em comum, tu e eu, e o Pai nos prometeu 2 coisas, a glória para ti e o Espírito para mim. Tu, Senhor, já recebestes a glória, portanto é inadmissível pensar que eu não tenha recebido o Espírito. Senhor, eu louvo o teu nome, tu já recebestes a glória, e eu já recebi o Espírito. Desde aquele dia em diante, estava sempre consciente do poder do Espírito sobre ele. Mais uma vez, a fé é a chave. Assim como o perdão é questão de fé, assim também é o recebimento do Espírito Santo em nossa vida. Vendo Jesus no Calvário, sabemos que os nossos pecados estão perdoados. Vendo Jesus entronizado,
sabemos que o Espírito Santo foi derramado sobre nós. A base em que recebemos o revestimento do Espírito Santo não é a nossa oração, o nosso jejum, a nossa expectação, e sim a exaltação de Cristo. Os que exaltam o tempo de espera, realizando reuniões para tal fim, apenas nos induzem ao erro, porque o dom não é para uns poucos favorecidos, mas para todos. Porque não nos é dado na base do que somos, mas devidos ao que Cristo é. O Espírito foi derramado para provar a sua bondade e a sua grandeza, e não as nossas. Cristo foi crucificado, e nós, portanto, fomos perdoados. Cristo foi glorificado, e nós, portanto, fomos revestidos com o poder do alto. É tudo por causa dele. Suponhamos que um descrente manifeste o desejo de ser salvo, e que nós lhe explicamos o caminho da salvação e oramos com ele. Todavia, depois, ele ore desta forma: Senhor Jesus, creio que tu morrestes por mim e que tu podes apagar todos os meus pecados. Realmente creio que tu me perdoarás. Sentiremos confiança em que tal homem já é salvo? Quando teremos certeza de que ele nasceu de novo? É quando diz: Senhor, graças te dou, porque já perdoastes os meus pecados, já morrestes por mim, portanto já foram apagados os meus pecados. Acreditamos que uma pessoa está salva quando a sua petição se transforma em louvor, quando cessa de pedir ao Senhor que lhe perdoe e o louva porque ele já o fez, visto que o sangue do Cordeiro já foi derramado. Semelhantemente, é possível esperarmos durante anos sem nunca experimentar o poder do Espírito. Quando, entretanto, cessamos de implorar ao Senhor para que derrame o seu Espírito sobre nós, e quando, ao invés disso, confiadamente o louvamos, porque o Espírito já foi derramado, visto que o Senhor Jesus já foi glorificado, acharemos o nosso problema resolvido. Graças a Deus, nenhum só dos seus filhos necessita de agonizar, nem mesmo de esperar para que o Espírito seja dado. Jesus não será feito Senhor, porque ele já é o Senhor. Portanto, eu não vou receber o Espírito, porque eu já o recebi. É tudo uma questão de fé, da fé que vem pela revelação. Quando os nossos olhos são abertos para ver que o Espírito já foi derramado, porque Jesus já foi glorificado, então a oração dá lugar ao louvor nos nossos corações. Todas as bênçãos espirituais e dons de Deus são dados livre e gratuitamente, mas há condições que têm de ser cumpridas da nossa parte, como se vê claramente em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Nesta passagem mencionam-se 4 assuntos: o arrependimento, o batismo, o perdão e o Espírito Santo. As 2 primeiras são condições e as 2 últimas são dons. Quais são as condições a serem preenchidas para termos o perdão dos pecados? Segundo a palavra de Deus, são 2: o arrependimento e o batismo. A primeira condição é o arrependimento, que significa uma mudança de mente. Antes considerava o pecado agradável, mas agora mudei de opinião. Considerava o mundo um lugar atraente, mas agora sei melhor. Achava coisa triste ser crente, mas agora penso de forma diferente. Achava deliciosas certas coisas, agora penso que são vis.
Não reconhecia o valor de determinadas coisas. Agora considero-as imensamente preciosas. Isto é uma mudança de mente e é, portanto, arrependimento. Nenhuma vida pode ser realmente transformada sem tal mudança de mente. A segunda condição é o batismo. O batismo é uma expressão exterior da fé interior. Quando verdadeiramente criei no meu coração que tinha morrido com Cristo, que fora sepultado e ressuscitara com Ele, então pedi o batismo. Deste modo declarei publicamente o que creio no íntimo. Estas são, pois, duas condições do perdão divinamente indicadas: o arrependimento e a fé publicamente manifestada. Você já se arrependeu? Já deu testemunho público da sua união com o Senhor? Recebeu então a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo? Afirma que recebeu apenas o primeiro dom e não o segundo? Mas, meu amigo, Deus lhe ofereceu duas coisas, caso você cumprisse duas obrigações. Por que tomou posse apenas de uma? O que vai fazer da segunda? Se já cumpriu as condições, tem direito aos dois dons, e não apenas a um deles. Já tomou posse de um, por que não aceita o outro? Diga ao Senhor: Senhor, cumpri as condições para receber a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo, mas neciamente apenas tomei posse do primeiro. Agora venho receber o dom do Espírito Santo, e te louvo e dou graças por ele. Consideremos agora acerca do que se segue, a diversidade da experiência. Mas você perguntará: como saberei que o Espírito Santo veio sobre mim? Não posso dizer-lhe como saberá, mas posso afirmar que saberá. Não nos foi dada qualquer descrição das sensações e emoções pessoais dos discípulos no Pentecoste, mas sabemos que os seus sentimentos e o seu comportamento foram, de alguma forma, anormais, porque o povo, presenciando-os, disse que eles estavam embriagados. Quando o Espírito Santo cai sobre o povo de Deus, há alguma coisa que o mundo não pode explicar. Resultarão manifestações sobrenaturais de algum gênero, mesmo que não seja mais do que uma sensação dominante da presença divina. Não podemos e não devemos estipular que forma tomarão tais expressões exteriores em cada caso. Mas uma coisa é certa, que cada um sobre quem o Espírito Santo vier terá consciência disso. Quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos no Pentecoste, houve algo de extraordinário no seu comportamento. E Pedro ofereceu uma explicação tirada da palavra de Deus a todos que o testemunharam. O seguinte é um resumo do que Pedro disse. Quando o Espírito Santo cai sobre os crentes, alguns profetizarão, outros sonharão sonhos e outros terão visões. Isto é aquilo que Deus declarou pelo profeta Joel. Mas na referida passagem de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, profecias, sonhos e visões são apresentados como acompanhantes do derramamento do Espírito Santo. E parece que estas provas faltaram no dia de Pentecostes. Houve, porém, o vento impetuoso e as línguas repartidas como que de fogo, e o falar em línguas que a profecia de Joel não mencionou. O que queria dizer Pedro ao citar o profeta? Quando o que Joel mencionou faltava aos discípulos, e o que os discípulos experimentaram não foi mencionado por Joel? Não nos esqueçamos que Pedro falava sob a direção do Espírito Santo. O livro de Atos foi escrito sob inspiração do Espírito, e nenhuma palavra foi usada ao acaso. Quando Pedro disse: "Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel", queria dizer que a experiência era da mesma ordem. O que o Espírito Santo ressaltava por meio de Pedro
é a diversidade das experiências. As evidências externas podem ser muitas e variadas, e temos que reconhecer que às vezes são estranhas. Mas o Espírito é um só, e Ele é Senhor. Ver em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 4 ao 6. O que aconteceu ao Dr. Torrey quando o Espírito Santo veio sobre ele depois de ter servido durante anos como ministro do Evangelho? Eis como ele se expressa. Recordo-me do lugar exato onde estava ajoelhado em oração no meu escritório. Foi um momento de muito silêncio, um dos momentos de maior quietude que já conheci. Então Deus disse-me simplesmente, não numa voz audível, mas no meu coração: é teu, agora vai e prega. Deus já dissera a mesma coisa em 1 João, capítulo 5, versículo 14 ao 15. Mas a essa altura eu não conhecia a minha Bíblia como a conheço agora. Por isso ele teve compaixão da minha ignorância e disse-a diretamente à minha alma. Fui e preguei, e a partir daquele dia até hoje, tenho sido um ministro novo. Algum tempo depois dessa experiência, não me recordo exatamente quanto tempo depois, quando me encontrava sentado certo dia no meu quarto, subitamente dei por mim gritando alto de exultação. Não fui habituada a clamar alto e não tenho um temperamento caracterizado para louvar a Deus em voz alta. Mas agora eu fiz como os metodistas que mais gritavam. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E não podia deter-me. Mas não foi então que fui batizado com o Espírito Santo. Fui batizado com o Espírito Santo, quando pela simples fé na palavra de Deus. As manifestações exteriores, no caso de Torrey, não foram as mesmas que encontramos descritas por Joel ou por Pedro. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Não é um facsímile e, contudo, é a mesma coisa. E como se sentiu e agiu D.L. Moody quando o Espírito veio sobre ele? Clamava continuamente a Deus para que me enchesse do seu Espírito. Certo dia na cidade de Nova York, oh que dia! Não posso descrevê-lo, raramente me refiro a ele. É uma experiência demasiado sagrada para se falar. Paulo teve uma experiência de que nunca falou durante 14 anos. Apenas posso dizer que Deus se revelou a mim, e tive do seu amor uma experiência tal que fui obrigado a pedir-lhe que detivesse a sua mão. Voltei a pregar. Os sermões não eram diferentes, não apresentei quaisquer verdades novas, e contudo centenas converteram-se. Não queria voltar à posição em que me encontrava antes daquela bendita experiência, ainda que me dessem o mundo inteiro. Este seria para mim como a poeira mais leve da balança. As manifestações exteriores que acompanharam a experiência de Moody não conferiram exatamente com a descrição de Joel, de Pedro ou de Torrey. Mas quem pode duvidar de que isto que Moody experimentou era aquilo que foi experimentado pelos discípulos no Pentecoste? Não era a mesma coisa quanto a sua manifestação. Na essência, porém, era a mesma coisa. E qual foi a experiência do grande Charles Finney quando sobre ele veio o poder do Espírito Santo? Recebi um batismo poderoso no Espírito Santo, sem qualquer expectação prévia do que aconteceria, sem jamais ter pensado que haveria para mim tal coisa, sem qualquer recordação de já ter ouvido alguém falar de tal experiência. O Espírito Santo desceu sobre mim de tal maneira que parecia traspassar-me o corpo e a alma. Não há palavras que possam expressar o amor maravilhoso que foi derramado no meu coração. Chorei em voz alta de alegria e amor. A experiência de Finney não foi idêntica à do Pentecostes, nem a da experiência de Torrey, nem da de Moody. Mas o que ocorre é o que foi dito.
Quando o Espírito Santo é derramado sobre o povo de Deus, as experiências variarão consideravelmente. Alguns receberão nova visão, outros conhecerão nova liberdade em ganhar almas, outros proclamarão a palavra de Deus com poder, e ainda outros serão cheios de alegria celestial e louvor transbordante. Cada ocorrência é outro exemplo do que foi dito. Louvemos ao Senhor por toda a experiência que se relaciona com a exaltação de Cristo e da qual pode-se dizer verdadeiramente que é mais uma evidência do que foi profetizado. Nada há de estereotipado a respeito das relações e ações de Deus com os seus filhos. Portanto, não devemos, pelas nossas prevenções e preconceitos, fazer compartimentos estanques para a operação do Espírito Santo, quer nas nossas próprias vidas, quer nas vidas dos outros. Isto aplica-se igualmente àqueles que requerem alguma experiência, alguma manifestação particular, como falar em línguas, como evidências de que o Espírito veio sobre eles, e também àqueles que negam que qualquer manifestação seja dada. Devemos deixar Deus trabalhar livremente, como Ele quer, e dar a evidência à sua obra, como Ele deseja. Ele é o Senhor, e não nos cabe a nós legislar por Ele. Regozijemo-nos porque Jesus está no trono, e louvemo-lhe porque desde que Ele está glorificado, o Espírito foi derramado sobre todos nós. À medida em que aceitarmos a realidade divina com toda a simplicidade da fé, com tal segurança a conheceremos na nossa própria experiência, que ousaremos proclamar com confiança: o que ocorre é o que foi dito. Atentemos agora ao seguinte assunto: a habitação interior do Espírito. Trataremos agora do segundo aspecto do dom do Espírito Santo, que, como veremos no próximo capítulo, constitui mais particularmente o assunto de Romanos capítulo 8. É o que já chamamos a habitação interior do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, assim lemos em Romanos capítulo 8, versículo 9. E no versículo 11 encontramos: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Assim como precisamos de receber da parte de Deus uma revelação para realmente conhecermos experimentalmente o Espírito derramado, assim também acontece com a realidade da habitação interior do Espírito Santo. Quando vemos Cristo como Senhor, objetivamente, isto é, quando vemos exaltado no trono no céu, então experimentamos o poder do Espírito sobre nós. Quando vemos Cristo como Senhor, subjetivamente, isto é, como soberano e Senhor efetivo nas nossas vidas, então conheceremos o poder do Espírito dentro de nós. A revelação da habitação interior do Espírito foi o remédio que Paulo ofereceu aos cristãos de Corinto para sua falta de espiritualidade. É importante notar que os cristãos em Corinto se preocupavam com os sinais visíveis do derramamento do Espírito Santo e que tiveram muitas experiências de línguas e de milagres, enquanto que, ao mesmo tempo, as suas vidas estavam cheias de contradições e eram um opróbrio para o nome do Senhor. Tinham, de forma absolutamente evidente, recebido o Espírito Santo e, contudo, permaneciam espiritualmente imaturos. E o remédio que Deus lhes ofereceu foi o mesmo que hoje oferece à sua igreja, para o mesmo mistério e o mesmo problema. Na carta que Paulo lhes dirigiu, escreveu: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Como encontramos em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Orou em prol dos outros, para que o seu entendimento fosse iluminado, para que saibais. Assim encontramos em Efésios, capítulo 1, versículo 18.
O conhecimento dos fatos divinos era a necessidade dos cristãos de então, e não é menos a necessidade dos cristãos hoje. Necessitamos de que os olhos do nosso entendimento sejam abertos para podermos saber que Deus, pelo seu Espírito Santo, fez dos nossos corações a sua morada. Deus está presente na pessoa do Espírito e Cristo também está presente na pessoa do Espírito. Assim, se o Espírito Santo habitar em nosso coração, teremos também o Pai e o Filho habitando em nós. Isto não é mera teoria ou doutrina, mas uma bênção na realidade. Talvez entendemos que o Espírito está realmente em nosso coração. Entendemos também que ele é uma pessoa. Compreendemos que ter o Espírito dentro de nós é ter em nós o Deus vivo. Para muitos cristãos, o Espírito Santo é completamente real. Consideram-no uma mera influência, uma influência para o bem, sem dúvida, mas apenas e unicamente uma influência. Do seu pensamento, tanto a consciência como o espírito estão mais ou menos identificados como alguma coisa dentro deles, que os leva a reconhecer quando são maus e que procura mostrar-lhes como serem bons. O problema dos cristãos em Corinto não era que lhes faltasse o espírito, vivendo interiormente nas suas vidas, mas que lhes faltava o conhecimento da sua presença. Não conseguiam entender a grandeza daquele que viera para fazer a sua morada nos seus corações. De modo que Paulo escreveu-lhes: Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sim, este era o remédio para a sua espiritualidade. Conhecer precisamente quem realmente era aquele que neles habitava. Vamos considerar agora acerca do tesouro do vaso. Você sabe, meu amigo, que o Espírito que vive dentro de você é o próprio Deus? Quem dera fossem abertos os nossos olhos para vermos a grandeza do dom de Deus. Quem dera pudéssemos nós compreender a vastidão dos recursos ocultos nos nossos próprios corações. Eu podia clamar de alegria ao pensar: o Espírito que habita dentro de mim não é mera influência, e sim uma pessoa viva, o próprio Deus. O infinito Deus está dentro do meu coração. Acho muito difícil comunicar a maravilha desta descoberta, que o Espírito Santo que habita no meu coração é uma pessoa. Posso apenas repetir: ele é uma pessoa, e continuar repetindo: ele é uma pessoa. Ó amigo, de bom grado repetiria 100 vezes: o Espírito de Deus dentro de mim é uma pessoa. Eu sou apenas um vaso de barro, mas este vaso de barro contém um tesouro de indescritível valor: o Senhor da glória. Toda a ansiedade e a irritação dos filhos de Deus terminaria se os seus olhos fossem abertos para ver a grandeza do tesouro contido nos seus corações. Você sabe que há no seu próprio coração recursos suficientes para satisfazer todas as necessidades de cada circunstância em que poderá jamais encontrar-se? Sabe que há aí poder suficiente para mover a cidade em que vive? Sabe que há poder suficiente para abalar o universo? Digo-lhe mais uma vez, com toda reverência: você nasceu de novo do Espírito de Deus e carrega Deus no coração. Toda a leviandade dos filhos de Deus cessaria também, se compreendessem a grandeza do tesouro que há no seu íntimo. Se você tiver apenas 10 reais, poderia passear alegre e despreocupadamente pela rua. E se perder o dinheiro, pouco importa, pois não está em causa grande quantia. Mas se você levar 1000 reais,
a situação seria totalmente diferente. E todo o seu comportamento também seria diferente. Haverá grande alegria no seu coração, mas nem por isto passará descuidadosamente pela rua. A todo momento afrouxará o passo para colocar a mão no bolso, apertando o seu novo tesouro com a mão. E depois continuará o seu caminho com alegre seriedade. Nos tempos do Antigo Testamento, havia centenas de tendas no arraial dos israelitas, mas uma havia que era diferente de todas as demais. Nas tendas comuns, podia-se fazer o que se desejasse, comer ou jejuar, trabalhar ou descansar, estar alegre ou triste, barulhento ou silencioso. Aquela outra tenda, porém, impunha reverência e temor. Podia-se entrar ou sair das tendas comuns, falando ruidosamente e rindo levianamente. Mas logo que se aproximasse daquela tenda especial, andava-se instintivamente com mais calma e solenidade. E quando se estava diante dela, as pessoas curvavam a cabeça em silêncio solene. Ninguém podia tocar-lhe impunemente. Se um homem ou um animal ousasse fazê-lo, a consequência seria a morte. O que haveria de tão especial a respeito dela? Era o templo do Deus vivo. A sua aparência pouco tinha de especial, pois exteriormente era feita de materiais comuns. Mas o grande Deus a escolhera para fazer dela a sua morada. Você já entendeu o que aconteceu na sua conversão? Deus veio ao seu coração e fez dele o seu templo. Nos dias do Antigo Testamento, Deus habitava num templo feito de pedras. Hoje, ele habita num templo composto de crentes vivos. Quando realmente vemos que Deus fez dos nossos corações o seu lugar de habitação, que profunda reverência sobrevirá às nossas vidas. Cessarão toda frivolidade e toda leviandade, como também toda complacência própria, quando soubermos que somos o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Já se compenetrou da verdade de que aonde quer que vá, leva consigo o Espírito de Deus? Não leva unicamente a Bíblia consigo, nem mesmo um ensino muito bom a respeito de Deus, e sim leva o próprio Deus. A razão por que muitos cristãos não experimentam o poder do Espírito, embora ele realmente habite nos seus corações, é que lhes falta reverência. E falta-lhes reverência porque não têm tido seus olhos abertos para a realidade da sua presença que não entenderam. Porque é que alguns cristãos vivem vidas vitoriosas, enquanto outros vivem numa condição de constante derrota? A diferença não se explica quer pela presença, quer pela ausência do Espírito, pois ele habita no coração de cada filho de Deus, mas porque alguns reconhecem a sua habitação interior e outros não. A verdadeira revelação da habitação interior do Espírito revolucionaria a vida de qualquer cristão. Consideremos ainda acerca da soberania absoluta de Cristo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Assim lemos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 ao 20. Uma vez feita a descoberta que somos o lugar onde Deus habita, devemos em seguida nos render totalmente a Ele. Quando percebemos que somos o templo de Deus, imediatamente reconhecemos que não somos de nós mesmos. A consagração seguirá a revelação. A diferença entre cristãos vitoriosos e cristãos derrotados não está em terem alguns deles o Espírito e os outros não, mas em que haja alguns que conhecem sua atuação no seu íntimo,
habitando ali e implantando na sua vida o domínio de Deus, enquanto outros ainda querem ser senhores de si mesmos. A revelação é o primeiro passo para a santidade, e a consagração é o segundo. Chegará um dia em nossas vidas, tão definido como o dia da conversão, em que abandonaremos todos os direitos sobre nós mesmos e nos submeteremos à soberania absoluta de Jesus Cristo. Talvez haja um acontecimento sensível vindo da parte de Deus para comprovar a realidade da nossa consagração. Mas havendo ou não havendo, deve ser um dia em que, sem reservas, nos submetemos inteiramente a Ele. Nossa pessoa, nossa família, nossas possessões, nossos negócios, nosso tempo. Tudo quanto temos e quanto somos deve vir a ser dele, para doravante ser colocado inteiramente à sua disposição. Desde aquele dia já não somos senhores de nós mesmos, e sim apenas mordomos, até que a soberania de Jesus Cristo seja um fato consumado em nosso coração. O Espírito não pode realmente operar em nós de maneira eficaz. Isto só pode ser feito quando nossa vida é entregue totalmente à sua direção. Se não lhe dermos autoridade absoluta sobre as nossas vidas, ele pode estar presente, mas não pode exercer o seu poder. O poder do Espírito é detido. Você está vivendo para o Senhor ou para si mesmo? Talvez esta pergunta seja generalizada demais para se responder facilmente. Então vou ser mais específico. Você tem alguma coisa em sua vida que Deus está pedindo da sua parte que você está lhe recusando? Há qualquer ponto de atrito entre você e Deus? Antes de ter sido terminada toda a controvérsia com Deus e entregue ao Espírito Santo pleno domínio da vida do crente, ele não poderá reproduzir Cristo em tal vida. Deus espera que resolvamos todas as nossas controvérsias com Ele. A rendição absoluta de nós mesmos ao Senhor depende, geralmente, de alguma coisa específica, e Deus a aponta com precisão. Ele quer que entreguemos a Ele, pois Ele deve ter tudo. Fiquei impressionadíssimo ao ler o que escreveu certo grande líder político na sua autobiografia. Não desejo coisa alguma para mim mesmo, quero tudo para minha pátria. Se um homem pode se dispor a deixar que a sua pátria tenha tudo e ele nada, muito mais nós, os crentes, devemos saber disso ao nosso Deus. Senhor, não quero nada para mim mesmo. Quero tudo para ti. Quero o que tu quiseres e não desejo ter qualquer coisa fora da tua vontade. Ele não pode assumir seu papel de Senhor até que nós aceitemos o nosso papel de servos. Ele não nos chama para nos dedicarmos à sua causa. O que pede é que nos rendamos à sua vontade. Você está pronto a tudo quanto ele desejar? Um pecador perdoado é inteiramente diferente de um pecador comum, e um cristão consagrado é inteiramente diferente de um cristão comum. Tomara possa o Senhor nos levar a tomar uma posição firme na questão da sua soberania. Se nos rendermos completamente a Ele e reivindicarmos o poder do Espírito que habita em nós, não necessitaremos esperar por sentimentos especiais ou por manifestações sobrenaturais, mas poderemos simplesmente olhar para cima e louvá-lo por algo que já aconteceu. Podemos agradecer-lhe confiadamente, porque a glória de Deus já encheu o seu templo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Amém.